O dia em que descobri que meu próprio filho estava usando meu cartão para bancar festas secretas, foi quando entendi que minha bondade havia se tornado minha maior fraqueza, mas meu silêncio seria minha maior vingança. Mãe, o jantar foi cancelado. A Jéssica não está se sentindo bem. Essas foram as palavras que meu filho Diego me disse numa quinta-feira à tarde, 3 dias antes do que seria a comemoração do aniversário de 32 anos dele. Palavras que pareciam inocentes, mas que escondiam a maior traição que uma mãe pode receber do próprio filho. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e durante décadas da minha vida acreditei que bondade e generosidade eram virtudes que sempre voltavam em forma de gratidão e respeito. Estava completamente enganada. Minha bondade havia se tornado minha maior fraqueza. E meu dinheiro, o único motivo pelo qual ainda fazia parte da vida do meu filho. Diego tem 32 anos, é casado com Jéssica há 4 anos e sempre foi o centro da minha vida. Desde que enviuvei há 15 anos, quando meu marido morreu de infarto aos 51 anos, dediquei cada centavo, cada minuto, cada gota de suor para garantir que meu único filho tivesse uma vida melhor que a minha. Paguei faculdade particular, ajudei na entrada da casa onde eles moram, sempre estava presente em cada momento importante. Quando Diego me ligou naquela quinta-feira, eu estava organizando as compras para fazer a sobremesa que sempre levava nas comemorações deles. Um pavê de chocolate que era o favorito dele desde criança. Havia comprado ingredientes caros, tudo para fazer algo especial para o aniversário dele. A voz dele soava estranha ao telefone, meio nervosa, como quando era pequeno e havia feito alguma arte na escola. Disse que Jéssica estava com dor de cabeça forte, que não queria receber visitas, que seria melhor deixar para outro momento. Eu até ofereci para levar um chá de camomila que sempre preparava quando ela não estava bem, mas ele foi categórico. Não precisava, era melhor eu não aparecer mesmo. Fiquei preocupada, obviamente. Nunca haviam cancelado uma comemoração de aniversário. Jéssica sempre fazia questão de jantar elaborado, mesa posta, tudo muito organizado para o aniversário do Diego. Era estranho cancelarem assim, de última hora, principalmente porque na semana anterior ela havia comentado que estava preparando uma surpresa especial para ele. No sábado, dia em que seria a comemoração, acordei com aquela sensação ruim que mãe tem quando algo não está certo. Não conseguia tirar da cabeça a conversa estranha de quinta-feira. Decidi passar no mercado, perto da casa deles, para comprar algumas frutas e aproveitar para deixar na porta, só para mostrar que estava pensando neles. Mas quando cheguei na rua onde eles moram, vi uma cena que gelou meu sangue. Vários carros estacionados em frente à casa deles, movimento de pessoas subindo e descendo com sacolas, balões coloridos sendo carregados para dentro do portão. Meu coração começou a bater descompassado. Aquilo não parecia a casa de gente doente. Resolvi me aproximar. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Caminhei até a frente da casa. Minhas mãos tremiam. Uma parte de mim ainda esperava encontrar uma explicação inocente, que talvez fossem os vizinhos fazendo festa, que talvez eu estivesse enxergando coisas onde não havia. Quando cheguei na frente do portão, escutei música. Não era música baixa de quem está descansando em casa. Era música animada, risadas altas, barulho de festa. O som vinha exatamente de dentro da casa do Diego. Fiquei parada na frente da porta por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Meu filho havia me dito que o jantar estava cancelado porque Jéssica não estava bem. Mas claramente havia uma festa acontecendo ali dentro. Uma festa para a qual eu não havia sido convidada. Toquei a campainha. O barulho parou imediatamente, como se alguém tivesse desligado o som de uma hora para outra. Escutei passos apressados, sussurros, movimentação estranha do outro lado da porta. Depois de uma eternidade, Diego abriu a porta com uma expressão que jamais esquecerei. Era uma mistura de susto, culpa e desespero. Atrás dele, consegui ver a sala decorada com balões coloridos, mesa posta com salgadinhos sofisticados, taças de champanhe, pessoas bem vestidas tentando se esconder da minha vista. Era claramente uma festa de aniversário, a festa que havia sido cancelada porque Jéssica estava doente. Diego tentou gaguejar uma explicação.
Disse que eram só alguns amigos que apareceram de surpresa, que não era nada planejado, que Jéssica havia melhorado de repente. Mas eu não sou idiota. 63 anos de vida me ensinaram a reconhecer mentira quando vejo uma. Aquela festa havia sido planejada nos mínimos detalhes, e eu havia sido deliberadamente excluída. Jéssica apareceu atrás dele, perfeitamente arrumada, maquiada, cabelo feito, usando um vestido caríssimo que eu tinha certeza de nunca ter visto. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu conhecia bem, dizendo que realmente havia melhorado muito rápido e que os amigos insistiram para fazer uma surpresa pequena. Olhei para aquela cena e senti algo se partindo dentro de mim. Não era apenas a festa secreta. Era a descoberta de que meu próprio filho era capaz de me olhar nos olhos e mentir descaradamente. Era saber que eu me tornara tão irrelevante na vida dele que eles preferiam me enganar a simplesmente dizer que queriam comemorar sem mim. Disse apenas que estava passando para ver como Jéssica estava, já que Diego havia ficado muito preocupado no telefone. O constrangimento deles era palpável. Alguns convidados que conseguiam me ver da porta tentavam disfarçar. Outros simplesmente pararam de conversar. Era uma situação tão absurda que seria cômica se não fosse tão humilhante. Saí de lá sem fazer escândalo. Simplesmente disse que ficava feliz em saber que Jéssica estava melhor e que passaria para visitá-los outro dia. Diego tentou falar alguma coisa, mas eu já estava andando em direção ao ponto de ônibus. Minha dignidade não permitia que eu ficasse ali mais um segundo. No caminho para casa, parei num caixa eletrônico para verificar meu saldo. Tinha uma sensação estranha, como se algo mais estivesse errado além da festa secreta. Quando o papel saiu e vi o valor, quase desmaiei. Minha conta estava com quase R$ 2.000 a menos do que deveria estar. Corri para casa e peguei todos os extratos dos últimos dias, e foi aí que descobri a verdade completa. Compras caras em mercados gourmet, casa de festas, floricultura, loja de bebidas importadas, até salão de beleza. Tudo pago com meu cartão, tudo nos últimos 15 dias. Eles haviam usado meu próprio dinheiro para bancar uma festa da qual me excluíram. Naquele momento, olhando para aqueles comprovantes, entendi que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre descobrir que meu filho me via apenas como uma fonte de recursos, não como mãe, não como pessoa. Apenas como alguém que podia ser usada e descartada quando conveniente. Sentei na minha cama e, pela primeira vez em 15 anos de viuvez, chorei. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, raiva dele por ter me traído dessa forma, raiva por ter desperdiçado tanto dinheiro e tanto amor em alguém que não merecia nem um centavo da minha aposentadoria. Mas depois das lágrimas, veio algo que eu não sentia há muito tempo: determinação. Diego achava que podia me usar sem consequências, que eu era uma velha boba que aceitaria qualquer coisa para não perder o filho. Ele estava prestes a descobrir que se enganou completamente sobre quem era sua mãe. Depois de descobrir que Diego havia gastado quase R$ 2.000 do meu cartão para bancar a festa da qual me excluiu, passei a noite inteira sem dormir. Ficava olhando para o teto, repassando cada detalhe daquela descoberta cruel. Não conseguia tirar da cabeça a imagem dele na porta da casa, mentindo na minha cara com a maior naturalidade. Na manhã de domingo, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Peguei todos os extratos dos últimos meses e comecei a analisar cada compra com lupa. O que descobri foi ainda pior do que imaginava. Não eram apenas os gastos dos últimos 15 dias. Havia uma série de compras pequenas ao longo de meses que eu não havia percebido porque vinham diluídas entre meus próprios gastos. Restaurantes caros em datas que ele dizia estar trabalhando até tarde. Posto de gasolina com valores absurdos para quem alegava estar sem dinheiro para combustível. Farmácia com compras de R$ 200 quando ele pedia dinheiro emprestado para remédio de pressão da Jéssica. Tudo calculado, tudo planejado para que eu não percebesse o padrão. Quando terminei de somar tudo, o total chegava a mais de R$ 5.000 nos últimos 6 meses. R$ 5.000 que ele havia roubado porque não havia outro nome para aquilo, enquanto eu economizava até no supermercado para sempre ter dinheiro disponível quando ele precisasse.
O telefone tocou por volta das 10 da manhã. Era Diego. Meu primeiro impulso foi não atender, mas precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Sua voz estava nervosa, diferente do tom seguro de sempre. Disse que queria conversar comigo, explicar a situação, que havia uma justificativa para tudo. Perguntei diretamente se ele havia usado meu cartão para pagar a festa de ontem. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando finalmente respondeu, foi com uma voz trêmula que eu não reconhecia. Admitiu que sim, que havia usado, mas que pretendia me contar depois da festa. Essa resposta me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas o uso não autorizado do cartão. Era a frieza do planejamento. Ele havia calculado exatamente quando usar meu dinheiro, quando mentir sobre o cancelamento da festa, quando me excluir da comemoração que eu estava pagando. Disse para ele que conversaríamos pessoalmente na segunda-feira e desliguei. Passei o resto do domingo pesquisando na internet sobre meus direitos, sobre casos similares, sobre o que fazer quando se é vítima de abuso financeiro por parte de familiares. O que descobri me abriu os olhos definitivamente. Havia centenas de casos de filhos que abusavam financeiramente dos pais, principalmente mulheres viúvas como eu. Li histórias de mães que perderam suas casas, que ficaram na miséria, que foram abandonadas pelos filhos depois que o dinheiro acabou. Também descobri que, legalmente, Diego havia cometido um crime. Mesmo sendo meu filho, usar meu cartão sem autorização para gastos pessoais era considerado estelionato. O Estatuto do Idoso era muito claro sobre proteção contra a violência financeira, e o que ele fez se enquadrava perfeitamente nessa definição. Segunda-feira de manhã, antes mesmo de ir trabalhar, fui direto ao banco. A funcionária, uma moça chamada Fernanda, me atendeu com muita paciência. Quando expliquei a situação, ela me orientou que, mesmo tendo dado o cartão adicional para ele, se os gastos foram feitos sem minha autorização e para fins que não concordei, eu poderia cancelar o cartão imediatamente. Fernanda me explicou que muitos pais dão cartão adicional para emergências, mas isso não significa autorização para qualquer tipo de gasto. Ela disse que eu deveria ter uma conversa séria com Diego e, dependendo da resposta dele, avaliar que medidas tomar. O importante era cancelar o cartão para evitar novos gastos não autorizados. Cancelei o cartão adicional na mesma hora. Quando Fernanda perguntou o motivo do cancelamento, respondi: gastos não autorizados por parte do portador adicional. Ela anotou tudo e me deu um protocolo. Pela primeira vez em dias, senti que havia recuperado um pouco do controle sobre minha própria vida. No trabalho, minha colega Márcia percebeu que algo estava errado. Durante o almoço, contei tudo para ela. Márcia ficou indignada e disse algo que ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Marisa, isso não é amor de filho, isso é aproveitamento descarado. Ele te vê como um banco pessoal, não como mãe. À tarde, Diego me ligou no escritório. Sua voz estava mais controlada, mas eu percebia o nervosismo. Disse que precisávamos conversar urgentemente, que podia explicar tudo, que havia mal-entendidos. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, depois do meu expediente, numa lanchonete próxima ao meu trabalho. Estranhei ele não querer conversar na casa dele, mas depois entendi. Provavelmente Jéssica não queria me ver depois do vexame de sábado. Ou talvez ele não quisesse que ela soubesse da extensão real dos gastos que havia feito sem minha autorização. Terça-feira chegou e eu me arrumei com mais cuidado que o normal. Escolhi uma roupa mais séria, que me desse autoridade. Sabia que aquele encontro seria decisivo para o futuro da minha relação com Diego, e eu precisava mostrar que não era mais a mãe ingênua que ele pensava conhecer. Cheguei na lanchonete alguns minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa estratégica, onde pudesse ver a entrada e onde nossa conversa não seria facilmente ouvida por outros clientes. Quando Diego chegou, 10 minutos atrasado, percebi imediatamente que ele estava nervoso. As mãos tremiam levemente e ele evitava olhar diretamente nos meus olhos. Ele começou com o script que eu já esperava. Pediu desculpas pelo mal-entendido de sábado, disse que a festa não estava planejada, que os amigos apareceram de surpresa. Mentira em cima de mentira. Eu conhecia meu filho há 32 anos e sabia quando ele estava inventando histórias. Deixei ele terminar todo o teatro antes de ir ao ponto. Coloquei os extratos do cartão em cima da mesa,
organizados por data, com os valores destacados em marca-texto amarelo. Perguntei se ele podia me explicar cada um daqueles gastos, um por um. A transformação no rosto dele foi impressionante. A cor sumiu completamente, as mãos pararam de gesticular, e ele ficou olhando para os papéis como se fossem uma sentença de morte. De certa forma, eram. Era a sentença de morte da nossa relação como ela existia até então. Diego tentou gaguejar algumas explicações. Disse que havia usado para emergências, que sempre teve intenção de me contar, que estava juntando dinheiro para me pagar. Mas quando apontei gastos específicos como floricultura, casa de festas e loja de bebidas importadas, as desculpas dele se tornaram patéticas. Foi então que ele fez algo que jamais esquecerei. Começou a chorar na frente de todo mundo na lanchonete. Não era choro de arrependimento genuíno. Era choro de desespero, de quem foi pego em flagrante e não sabia mais como mentir para sair daquela situação. Entre as lágrimas e os soluços, Diego confessou que Jéssica havia pressionado para fazer uma festa bonita para impressionar os amigos. Que eles estavam passando por dificuldades financeiras, que ele não queria decepcionar a esposa, que achou que eu não descobriria os gastos tão rapidamente. Naquele momento, olhando para meu filho de 32 anos, chorando numa lanchonete, tentando justificar por que havia me roubado para impressionar a mulher dele, eu entendi que havia perdido Diego há muito tempo. O homem à minha frente não era mais o menino que eu havia criado com tanto amor e sacrifício. Respirei fundo, juntei os papéis da mesa e me levantei. Olhei nos olhos vermelhos dele e disse com uma calma que me surpreendeu: Diego, você tem até sexta-feira para depositar os 5.000 reais na minha conta. São todos os valores que você gastou sem minha autorização nos últimos meses. Ele tentou protestar. Disse que não tinha esse dinheiro todo, que seria impossível conseguir em tão pouco tempo. Respondi que isso não era problema meu, que ele deveria ter pensado nisso antes de gastar meu dinheiro em festas e luxos. E completei: se o dinheiro não estiver na minha conta até sexta-feira às 5 da tarde, vou procurar um advogado para ver que medidas posso tomar. Diego me olhou com uma expressão de quem não acreditava no que estava ouvindo. Perguntou se eu estava falando sério, se realmente faria isso com meu próprio filho. Respondi que estava descobrindo que ele não tinha problemas em me desrespeitar dessa forma, então eu também estava aprendendo a me defender. Peguei minha bolsa e, antes de sair, me virei para ele uma última vez. Você me ensinou uma lição importante, Diego. Ensinou que bondade demais vira estupidez e que confiança excessiva vira vulnerabilidade. Agora você vai aprender que ações têm consequências, mesmo quando são cometidas contra a própria mãe. Saí da lanchonete deixando Diego sozinho com seus extratos, seus arrependimentos tardios e seus 3 dias para conseguir uma quantia que ele havia gastado em 6 meses às minhas custas. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava no controle da situação. Caminhando para o ponto de ônibus, peguei meu celular e salvei o número de um advogado que Márcia havia me indicado. Se Diego achava que podia continuar me usando como banco pessoal, estava prestes a descobrir que sua mãe ainda tinha muitas surpresas guardadas na manga. Sexta-feira chegou e o dinheiro não apareceu na minha conta. Às 5 da tarde, em ponto, conferi meu saldo no aplicativo do banco. Nada. Diego havia ignorado completamente meu ultimato. Senti uma mistura de decepção e raiva que nunca havia experimentado antes. Era como se meu próprio filho estivesse me desafiando, testando até onde podia levar sua falta de respeito. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama planejando minha próxima jogada, lembrando de cada centavo que havia economizado ao longo dos anos para ajudá-lo. Lembrei das vezes que comi só arroz e feijão para conseguir pagar a faculdade dele. Das madrugadas que passei costurando para fora para juntar dinheiro para os presentes de aniversário dele. De como vendi as joias da minha mãe para ajudar na entrada da casa. Sábado de manhã, peguei o ônibus e fui até a casa deles. Não para conversar, não para implorar. Tinha um plano muito melhor em mente. Quando cheguei lá, vi que havia movimento na garagem. Diego estava lavando o carro, o mesmo carro que eu havia ajudado a comprar 2 anos atrás, dando 15.000 reais de entrada. Bati palmas na frente do portão até ele me ver. Quando Diego se aproximou, percebi que ele estava constrangido, evitando olhar nos meus olhos. Perguntei se ele havia esquecido de alguma coisa importante.
Ele respondeu que estava tentando conseguir o dinheiro, que precisava de mais tempo. Foi então que falei algo que fez o sangue dele gelar. Tudo bem, Diego. Já que você não quer devolver meu dinheiro, vou recuperá-lo de outra forma. Ele perguntou o que eu queria dizer. Sorri e respondi. Você vai descobrir muito em breve. Saí de lá sem mais explicações, deixando-o com aquela cara de interrogação. No caminho para casa, parei numa papelaria e comprei um caderno novo. Ia precisar anotar muitas coisas nos próximos dias. Segunda-feira de manhã, liguei no meu trabalho e disse que estava com uma emergência familiar e precisava de alguns dias, e que compensaria todas as horas depois. A emergência de ensinar meu filho que não podia continuar me desrespeitando impunemente. Minha primeira parada foi no cartório do bairro onde Diego morava. Pedi uma certidão de registro de imóveis da casa deles. O que descobri me deu uma satisfação imensa. Eu constava como avalista do financiamento. Meu nome estava diretamente ligado àquela propriedade como responsável solidária pelo pagamento. Isso significava que se eles atrasassem as prestações, o banco viria atrás de mim também. Mas também significava que eu tinha direitos sobre aquela propriedade que eles nem imaginavam. Guardei aquela certidão como se fosse ouro. Na terça-feira, fui ao Detran. Como eu havia ajudado a comprar o carro do Diego e meu nome estava no financiamento, eu tinha acesso a informações sobre multas, impostos em atraso, qualquer pendência do veículo, e encontrei várias surpresas interessantes. O IPVA estava atrasado há meses. Havia 5 multas não pagas, incluindo uma por excesso de velocidade que rendera pontos na carteira. O licenciamento estava vencido. Somando tudo, Diego devia mais de R$ 2.000 só de pendências do carro que eu havia ajudado a comprar. Quarta-feira foi o dia mais produtivo. Fui atrás de todas as informações que consegui sobre as dívidas de Diego e Jéssica. Como eu era avalista do financiamento da casa, tinha acesso a dados financeiros deles no SPC e Serasa. O que descobri foi chocante. Eles estavam devendo em 3 lojas diferentes. Tinham o nome sujo no banco por conta de cheque especial estourado e, mais grave, estavam atrasados há 2 meses no financiamento da casa. Isso explicava por que Diego estava desesperado por dinheiro e usou meu cartão sem autorização. Mas a descoberta mais interessante foi que Jéssica havia feito um empréstimo de R$ 10.000 no nome dela, usando como garantia a renda dele. Provavelmente foi com esse dinheiro que bancaram o padrão de vida elevado dos últimos meses. Quinta-feira, armei meu plano definitivo. Liguei para Diego e disse que queria conversar com ele e Jéssica juntos. Marquei para sábado à tarde, na casa deles. Disse que tinha uma proposta que poderia resolver todos os problemas financeiros da família. Diego ficou eufórico. Achava que eu ia oferecer dinheiro para ajudá-los, como sempre fazia. Disse que Jéssica ficaria muito feliz em me receber, que eles estavam ansiosos para a conversa. Se soubesse o que eu estava planejando, não dormiriam até sábado. Sexta-feira usei para organizar todos os documentos que havia coletado durante a semana. Certidão da casa, extrato das dívidas, comprovantes das multas, cópia do empréstimo da Jéssica, extratos do meu cartão com os gastos dele destacados. Era um dossiê completo da irresponsabilidade financeira dos dois. Também preparei minha proposta final. Uma proposta que eles não poderiam recusar, mas que mudaria completamente a dinâmica de poder entre nós. Diego achava que podia me usar como banco pessoal? Ia descobrir que bancos cobram juros e têm garantias. Sábado chegou ensolarado. Me arrumei com esmero, escolhi minha roupa mais elegante, me maquiei como não fazia há meses. Queria estar impecável para aquela apresentação. Peguei minha pasta com todos os documentos e segui para a casa que eu havia ajudado a comprar. Quando cheguei, Diego me recebeu com um sorriso que não via há anos. Jéssica estava mais simpática que o normal, até ofereceu café e biscoitos. Era óbvio que eles esperavam que eu fosse resolver os problemas financeiros deles com minha aposentadoria e economias. Sentamos na sala e Diego começou a falar sobre as dificuldades que estavam passando. Como era difícil manter a casa, o carro, o padrão de vida que queriam ter. Jéssica complementou dizendo que às vezes se arrependiam de ter comprado casa tão cedo, que talvez tivessem sonhado alto demais. Escutei tudo com paciência, balançando a cabeça de forma compreensiva.
Quando eles terminaram o teatro, abri minha pasta e coloquei o primeiro documento em cima da mesa. O extrato do meu cartão com todos os gastos destacados. Disse calmamente: antes de conversarmos sobre ajuda financeira, preciso que vocês me expliquem isso aqui. O clima mudou instantaneamente. Diego ficou vermelho e Jéssica começou a olhar para os lados, procurando uma saída. Então coloquei o segundo documento, a certidão da casa mostrando que eu era avalista. Expliquei que isso significava que se eles não pagassem as prestações, eu seria cobrada pelo banco. E como eu não pretendia pagar por uma casa onde não morava, isso se tornava um problema. O terceiro documento foi o extrato do SPC, mostrando todas as dívidas deles. Diego tentou justificar, disse que era passageiro, que iam conseguir se organizar, mas quando coloquei o quarto documento, o comprovante de que estavam atrasados no financiamento há 2 meses, o silêncio foi total. Por último, coloquei na mesa o documento do empréstimo de R$ 10.000 da Jéssica. Perguntei onde estava esse dinheiro, já que claramente não havia sido usado para quitar as dívidas da casa. Jéssica começou a gaguejar. Disse que havia usado para emergências familiares. Foi então que fiz minha proposta final, a proposta que mudaria tudo. Vocês têm 2 opções. Primeira, pagam os R$ 5.000 que me devem até segunda-feira, quitam todas as dívidas atrasadas e nunca mais pedem dinheiro emprestado. Segunda, eu pago todas as dívidas de vocês, inclusive o financiamento da casa, mas em troca vocês me vendem a casa pelo valor das dívidas e se mudam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego e Jéssica se entreolharam como se não acreditassem no que estavam ouvindo. Jéssica foi a primeira a reagir. Disse que eu estava sendo injusta, que família não fazia isso com família. Respondi que família também não roubava a família, não mentia para a família, não usava a família como banco pessoal. Que eu havia passado anos sendo usada por eles e que agora era minha vez de estabelecer as regras do jogo. Diego tentou argumentar que eles não tinham como conseguir R$ 5.000 em 2 dias. Respondi que tinham conseguido gastar essa quantia em alguns meses, então que se virassem para conseguir devolver. Quanto à segunda opção, expliquei que com o valor que eu pagaria pelas dívidas, eles conseguiriam um apartamento menor e mais adequado à realidade financeira deles. Jéssica começou a chorar. Disse que não era justo, que eles iam perder a casa dos sonhos. Olhei para ela e disse algo que jamais esquecerei de ter falado. Jéssica, vocês perderam a casa dos sonhos no momento em que decidiram usar meu dinheiro para bancar uma vida que não podiam pagar. Agora vocês têm até segunda-feira para decidir como querem resolver isso. Levantei da mesa, guardei todos os documentos na pasta e me dirigi para a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. E se escolherem não fazer nada, na terça-feira eu procuro um advogado para ver como faço para sair da posição de avalista dessa casa. Tenho certeza de que o banco ficará muito interessado em saber que os mutuários estão inadimplentes há 2 meses. Saí da casa deixando os 2 em choque total. No caminho para casa, senti uma sensação de poder que não experimentava há décadas. Diego achava que podia me manipular, me usar, me descartar quando conveniente. Estava descobrindo que sua mãe também sabia jogar, e que quando jogava, jogava para ganhar. Segunda-feira começou com 15 ligações perdidas no meu celular, todas de Diego. Quando finalmente atendi na 16ª tentativa, sua voz estava desesperada, quase irreconhecível. Ele disse que precisava falar comigo urgentemente, que tinha uma proposta, que não podia perder a casa. Marquei de encontrá-lo na mesma lanchonete onde havíamos conversado antes. Desta vez, cheguei propositalmente 15 minutos atrasada. Queria que ele sentisse o gosto de esperar, de ficar ansioso, de não ter controle sobre a situação. Quando cheguei, ele estava na mesa mais afastada, mexendo nervosamente no celular. Diego começou a falar antes mesmo de eu me sentar. Disse que havia passado o fim de semana inteiro conversando com Jéssica, que eles estavam dispostos a se esforçar para pagar os R$ 5.000, mas precisavam de mais tempo. Pediu 60 dias de prazo, prometeu que pagariam com juros, que nunca mais me pediriam dinheiro. Olhei para ele com a mesma expressão que usaria para observar um inseto interessante. Respondi que o prazo havia vencido, que segunda-feira significava segunda-feira, não segunda-feira daqui a 2 meses,
que se ele não tinha o dinheiro, automaticamente a segunda opção entrava em vigor. Diego começou a chorar. Não era choro manipulativo como da vez anterior. Era desespero genuíno. Disse que a casa era o sonho da vida dele, que eles haviam investido tanto naquele lugar, que não sabiam onde iam morar. Por um momento, senti meu coração amolecer. Era meu filho, afinal. O menino que eu havia criado sozinha depois que o pai morreu. Mas então, lembrei de todas as noites que passei sem dormir, preocupada com minhas finanças depois de descobrir os gastos não autorizados. Lembrei da humilhação de ser excluída da festa que eu mesma paguei. Disse para Diego que ele deveria ter pensado nas consequências antes de gastar meu dinheiro em coisas desnecessárias. Que ações tinham resultados e que agora ele estava colhendo o que havia plantado. Expliquei que com o valor que eu pagaria para quitar as dívidas da casa, eles conseguiriam um apartamento menor e recomeçar sem dívidas. Diego tentou argumentar que isso não era justo, que ele era meu único filho, que eu não podia destruir a vida dele por causa de um mal-entendido. A palavra mal-entendido me irritou profundamente. Respondi que roubar R$ 5.000 da própria mãe não era mal-entendido, era caráter. Levantei da mesa e disse que ele tinha até às 5 da tarde para me dar uma resposta definitiva. Quando cheguei em casa, encontrei Jéssica me esperando na porta do prédio. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos, evitando olhar diretamente para mim. Disse que precisava conversar comigo, que havia coisas que Diego não sabia, que talvez pudéssemos encontrar uma solução. Subi com ela para o meu apartamento, curiosa para ouvir o que tinha a dizer. Jéssica se sentou na ponta do sofá como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Começou a falar sobre como era difícil viver com Diego, como ele estava sempre preocupado com dinheiro, como ela se sentia pressionada a manter um padrão de vida. Foi então que ela soltou a bomba. O empréstimo de R$ 10.000 não havia sido usado para emergências familiares. Ela havia gastado 7.000 em roupas, sapatos, bolsas e tratamentos de beleza. Os outros 3.000 foram usados para pagar dívidas de cartão de crédito que Diego nem sabia que existiam. Fiquei olhando para aquela jovem de 28 anos, confessando que havia mentido para o próprio marido, gastado dinheiro que não tinha em futilidades, e agora queria que eu resolvesse a situação. A audácia era impressionante. Jéssica continuou, dizendo que poderia conseguir dinheiro vendendo as coisas que comprou, que se arrependia dos gastos, que prometia mudar. Perguntou se eu não poderia dar uma última chance para eles, pelo bem da família, pelos netos que talvez tivessem no futuro. Respondi que ela deveria ter pensado na família antes de mentir para o marido e gastar dinheiro emprestado em luxos desnecessários. Que se ela queria vender as coisas para conseguir dinheiro, era problema dela, mas que isso não mudaria minha decisão. Jéssica, então, mudou de estratégia. Disse que Diego ficaria devastado se perdesse a casa, que ela tinha medo de que ele entrasse em depressão, que talvez até pensasse em fazer algo contra si mesmo. Era chantagem emocional pura, tentando usar meu amor de mãe contra mim. Olhei para ela e senti uma raiva fria que nunca havia experimentado. Disse que se ela estava realmente preocupada com o bem-estar de Diego, deveria ter pensado nisso antes de gastar dinheiro que não tinha e antes de pressionar ele a me roubar para bancar festas. Jéssica saiu do meu apartamento chorando, mas eu não senti nem um pingo de pena. Ela havia tentado me manipular usando meu próprio filho como moeda de barganha. Se havia algo que eu não tolerava, era manipulação emocional. Às 3 da tarde, Diego me ligou. Sua voz estava derrotada, sem energia. Disse que eles haviam tentado conseguir um empréstimo no banco, mas foram negados por causa do nome sujo. Tentaram pedir dinheiro emprestado para amigos e parentes, mas ninguém tinha essa quantia disponível. Perguntei qual era a decisão deles. Diego suspirou profundamente e disse que aceitavam a segunda opção, que eu quitasse as dívidas da casa e eles me venderiam o imóvel. Mas pediu um prazo de 3 meses para encontrar outro lugar para morar. Respondi que daria 2 meses, não 3. E que durante esses 2 meses, eles pagariam um aluguel simbólico de R$ 500 mensais para mim. Não era por necessidade financeira, era para estabelecer a relação de inquilino e proprietário. Diego aceitou sem questionar. Estava tão derrotado que qualquer condição parecia aceitável. Marcamos para quarta-feira para ir ao cartório e oficializar a transação.
Eu quitaria as dívidas e eles me transfeririam a propriedade. Terça-feira foi dia de providências práticas. Fui ao banco para organizar o pagamento das dívidas, conversei com um advogado para garantir que todos os documentos estariam corretos e comecei a pensar no que faria com minha nova propriedade. A verdade é que eu não queria morar naquela casa. Havia memórias demais e, além disso, era muito grande para uma pessoa sozinha. Minha intenção era vender assim que Diego e Jéssica saíssem e usar o dinheiro para garantir uma aposentadoria mais confortável. Quarta-feira chegou nublado, como se o tempo estivesse refletindo o humor da situação. No cartório, Diego e Jéssica estavam pálidos, assinando documentos como se estivessem assinando a própria sentença de morte. Eu, por outro lado, me sentia estranhamente em paz. Quando o oficial do cartório declarou que a transferência estava concluída, vi lágrimas nos olhos de Jéssica. Diego apenas olhava para o chão, como se não conseguisse acreditar no que havia acontecido. Eu era agora a proprietária oficial dos direitos da casa onde eles moravam. Saindo do cartório, Diego tentou uma última conversa. Perguntou se eu realmente achava que estava fazendo a coisa certa, se não sentia remorso por tirar a casa do próprio filho. Respondi que sentia remorso sim, mas não por estar fazendo aquilo. Sentia remorso por ter demorado tanto para abrir os olhos. Nos dias seguintes, algo interessante começou a acontecer. Diego passou a me ligar todos os dias, não para pedir dinheiro ou favores, mas apenas para conversar. Era como se ele finalmente tivesse entendido que não podia mais me tratar como garantida. Jéssica, por outro lado, parecia ter desenvolvido uma aversão total a mim. Quando eu passava na casa para verificar alguma coisa ou apenas para lembrar que aquela propriedade era minha, ela mal me cumprimentava. O respeito havia chegado através do medo, não do amor, mas havia chegado. 2 semanas depois da transferência, recebi uma ligação inesperada. Era de uma imobiliária, perguntando se eu tinha interesse em vender a casa. Aparentemente, um cliente deles estava interessado especificamente naquele imóvel e estava disposto a pagar um valor de direitos acima do mercado e assumir as parcelas. A proposta era tentadora. Com o dinheiro da venda, eu poderia comprar um novo apartamento. Seria minha independência financeira definitiva, minha garantia de nunca mais depender de ninguém. Conversei com Diego sobre a possibilidade de venda. Expliquei que ele e Jéssica teriam que se mudar antes do prazo de 2 meses que havíamos combinado. Diego perguntou se eu daria alguma parte do dinheiro da venda para eles, como uma ajuda para o novo começo. A pergunta me deixou sem palavras. Mesmo depois de tudo que havia acontecido, mesmo tendo perdido a casa por causa da própria irresponsabilidade, Diego ainda achava que tinha direito ao meu dinheiro. Respondi que eles receberiam exatamente o que mereciam, nada além do prazo para encontrar outro lugar. Foi nesse momento que entendi completamente como meu filho me via. Não como mãe, não como pessoa, mas como uma fonte inesgotável de recursos. E também entendi que minha função de mãe bancária havia acabado definitivamente. Aceitei a proposta da imobiliária. A venda seria concretizada em 30 dias e Diego e Jéssica teriam que sair até lá. Quando comuniquei a decisão, Jéssica teve um ataque de nervos. Gritou que eu estava sendo cruel, que estava destruindo a família. Respondi calmamente que quem havia destruído a família eram eles, quando decidiram mentir e me desrespeitar. Que eu estava apenas colhendo os frutos de uma semente que eles mesmos plantaram. Diego, por sua vez, pareceu aceitar a situação com uma resignação que me surpreendeu. Talvez finalmente tivesse entendido a gravidade do que havia feito. Ou talvez apenas estivesse calculando como conseguir dinheiro de mim no futuro. Mas uma coisa ele havia aprendido com certeza. Sua mãe não era mais a mulher submissa que aceitava qualquer coisa em nome do amor maternal. Era uma mulher que sabia se defender, que conhecia seus direitos e que não tinha medo de usá-los. No último fim de semana antes da mudança deles, Diego apareceu no meu apartamento. Não pediu dinheiro, não fez chantagem emocional. Apenas disse que havia aprendido uma lição importante e que esperava que um dia pudéssemos reconstruir nossa relação em bases mais saudáveis. Olhei para meu filho e vi, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre do homem que eu havia tentado criar. Talvez a perda da casa fosse exatamente o que ele precisava para amadurecer.
Talvez eu tivesse feito mais por ele ao dizer não do que em todos os anos em que disse sim. Respondi que também esperava isso, mas que qualquer reconstrução teria que ser baseada em respeito mútuo, não em dependência financeira. Que ele era bem-vindo na minha vida como filho, mas não como sanguessugo. Quando Diego saiu naquela tarde, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela relação que havíamos perdido, mas alívio pela mulher que eu havia encontrado. Uma mulher que finalmente havia aprendido a se valorizar, a se respeitar e a exigir o mesmo dos outros. A venda da casa foi concretizada na segunda-feira seguinte. Com o dinheiro, comprei um apartamento lindo de 2 quartos num bairro bacana. Pela primeira vez em décadas, eu tinha segurança financeira total e, mais importante, paz de espírito. Não tinha mais ninguém me usando, me mentindo ou me desrespeitando. Tinha apenas eu mesma e finalmente havia descoberto que isso era mais que suficiente. 6 meses se passaram desde que vendi a casa e mudei para meu apartamento novo. 6 meses de uma liberdade que eu não sabia que era possível experimentar aos 63 anos. Todas as manhãs, acordo olhando para a vista da janela do meu quarto e sinto uma gratidão imensa por ter tido coragem de mudar minha história. O novo apartamento que comprei é um sonho realizado. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna e uma varanda onde tomo meu café da manhã observando o movimento da cidade. Cada móvel foi escolhido por mim. Cada decoração reflete meus gostos. Cada cantinho é exatamente como sempre quis que fosse. Mas o que mais mudou foi minha relação comigo mesma. Durante décadas me defini apenas como mãe do Diego. Minha identidade estava totalmente ligada ao papel de cuidadora, de provedora, de mulher que existia em função dos outros. Hoje, eu sou simplesmente Marisa, uma mulher que descobriu sua própria força. Também comecei a viajar. Não grandes viagens internacionais, mas passeios pelo interior do estado, conhecendo cidades históricas que sempre quis visitar. Em cada lugar, compro uma lembrancinha para mim mesma, como se fosse uma criança ganhando presente. É uma sensação de liberdade que não experimentava há décadas. 3 meses após a mudança, Diego começou a me procurar com mais frequência. No início, achei que fosse para pedir dinheiro novamente, mas percebi que ele genuinamente queria reconstruir nossa relação. As conversas eram diferentes, mais maduras, sem aquele tom de quem está sempre calculando como conseguir alguma vantagem. Ele me contou que depois de perder a casa, passou por um período muito difícil. Tiveram que se mudar para um apartamento pequeno na periferia, longe do trabalho dos dois. Jéssica entrou em depressão e chegou a falar em separação. Foi quando Diego finalmente entendeu as consequências reais de suas escolhas. O mais interessante é que essa crise forçou ele a amadurecer. Conseguiu uma promoção no trabalho porque finalmente começou a levar as responsabilidades a sério. Jéssica voltou a estudar, fazendo um curso técnico para aumentar a renda familiar. Eles estavam, pela primeira vez, vivendo dentro da realidade financeira deles. Diego me pediu desculpas de forma sincera, não apenas pelas palavras, mas assumindo completamente a responsabilidade por seus atos. Disse que havia passado anos me vendo como uma fonte inesgotável de recursos, sem valorizar os sacrifícios que eu fazia. Que a perda da casa foi a lição mais dura, mas também a mais necessária de sua vida. Confesso que fiquei emocionada com a conversa. Via no meu filho traços do homem íntegro que eu sempre quis que ele se tornasse. Mas também sabia que palavras são fáceis de falar e que mudança real se prova com ações consistentes ao longo do tempo. Foi por isso que estabeleci regras claras para nossa nova relação. Podíamos nos encontrar regularmente, conversar, reconstruir nosso vínculo afetivo, mas a dependência financeira havia acabado definitivamente. Se ele quisesse meu respeito, teria que conquistá-lo sendo um homem responsável, não um filho eterno. 4 meses após a venda da casa, recebi uma ligação que não esperava. Era Jéssica. Sua voz estava diferente, mais humilde, sem aquela arrogância que sempre me incomodou. Ela pediu para conversarmos, disse que havia coisas importantes que precisava me falar. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria próxima ao meu apartamento. Quando Jéssica chegou, percebi que ela havia mudado muito. Estava mais magra, com roupas simples, sem os acessórios caros que costumava usar. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma maturidade que eu nunca havia visto antes.
Jéssica começou pedindo desculpas por tudo que havia acontecido. Reconheceu que havia pressionado Diego a manter um padrão de vida que eles não podiam pagar, que havia mentido sobre o empréstimo, que havia tratado mal a sogra que sempre a ajudou. Disse que a perda da casa foi um choque de realidade que ela precisava ter. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ela contou sobre as mudanças que haviam feito em suas vidas. Estavam pagando todas as dívidas aos poucos, vivendo com o que ganhavam, planejando o futuro de forma realista. Jéssica havia vendido todas as roupas e acessórios caros que comprou com o empréstimo e usado o dinheiro para quitar parte das dívidas. Ela me disse algo que me marcou profundamente. Dona Marisa, a senhora fez a coisa certa. Na época eu odiei, achei que a senhora estava sendo cruel. Mas hoje entendo que foi a melhor coisa que podia ter acontecido conosco. A gente estava num caminho de autodestruição e não percebia. Ficamos conversando por mais de 2 horas. Jéssica me contou sobre os sonhos que ela e Diego tinham agora. Sonhos mais modestos, mas mais realistas. Queriam comprar um apartamento pequeno, mas próprio, em 5 anos. Planejavam ter filhos quando estivessem financeiramente estáveis. Estavam construindo uma vida baseada na realidade, não em fantasias. Quando nos despedimos, senti que havia recuperado não apenas um filho, mas também uma nora. Jéssica havia se tornado uma mulher adulta, responsável, que finalmente entendia o valor das coisas. E o melhor, ela havia chegado a essa maturidade por mérito próprio, não porque alguém ficou dando conselhos que ela ignorava. No mês passado, Diego e Jéssica me convidaram para jantar no apartamento novo deles. Era pequeno, simples, mas estava organizado com carinho. Jéssica havia cozinhado ela mesma, nada de buffet caro ou ostentação. Era uma refeição feita com amor e dentro das possibilidades deles. Durante o jantar, Diego me mostrou uma planilha onde controlava todos os gastos da família. Disse que havia aprendido a valorizar cada centavo, que nunca mais queria passar pela experiência de dever dinheiro para ninguém. Jéssica complementou que eles haviam cortado todos os supérfluos e descoberto que eram mais felizes vivendo de forma simples. O momento mais emocionante da noite foi quando Diego me entregou um envelope. Dentro havia R$ 200 e um bilhete. Mãe, sei que ainda devo muito dinheiro para a senhora, mas este é o primeiro pagamento de uma dívida que pretendo quitar, mesmo que leve anos. Não é sobre o dinheiro, é sobre restituir a confiança que eu quebrei. Fiquei tão emocionada que comecei a chorar. Não pelos R$ 200, mas pelo gesto. Diego havia entendido que nossa relação precisava ser reconstruída sobre bases sólidas e que isso incluía assumir as consequências de seus erros passados. Aceitei o dinheiro, não porque precisasse, mas porque sabia que era importante para ele fazer isso. E disse que da próxima vez que ele me oferecesse dinheiro, seria porque queria dividir uma alegria comigo, não porque estava tentando pagar uma culpa. Hoje, nossa relação é completamente diferente. Diego me liga regularmente, mas não para pedir favores. Compartilha comigo suas conquistas no trabalho, seus planos para o futuro, suas preocupações cotidianas. É uma relação de filho adulto com mãe respeitada, não de dependente com provedora. Jéssica também mudou completamente comigo. Me inclui nos planos familiares, pede minha opinião sobre decisões importantes, trata-me com o carinho e respeito que sempre mereci. E o mais importante, nossa convivência é natural, não forçada por interesse. Recentemente, eles me deram uma notícia que me encheu de alegria. Jéssica está grávida. Vou ser avó. Mas desta vez, o anúncio veio acompanhado de uma conversa madura sobre como eles planejam criar o filho sem depender financeiramente de ninguém. Diego disse que quer que eu seja uma avó presente na vida do meu neto, mas que não espera que eu banque nada relacionado à criança. Que eles já estão economizando para o enxoval, que se planejaram financeiramente para ter esse filho, que querem dar o exemplo de responsabilidade desde o início. Quando saí da casa deles naquela noite, caminhando pelas ruas do bairro onde eles moram agora, pensei em como nossa história deu uma volta completa. Perdi um filho dependente e ganhei um homem responsável. Perdi uma nora interesseira e ganhei uma mulher madura. Perdi muito dinheiro, mas ganhei minha dignidade de volta. O mais interessante é como essa mudança repercutiu em outras áreas da minha vida.
No curso de pintura, conheci pessoas incríveis que se tornaram amigas verdadeiras. Nas viagens, descobri uma sede de aventura que não sabia que existia. No meu apartamento, encontrei a paz que havia perdido há anos. Também me reconectei com amigas antigas que havia perdido o contato por estar sempre ocupada resolvendo os problemas de Diego. Márcia, minha colega de trabalho, disse que eu estava irreconhecível, muito mais leve e feliz, que parecia ter rejuvenescido 10 anos. A verdade é que me sinto mais jovem mesmo. Quando você para de carregar o peso de resolver a vida dos outros, sobra muita energia para viver sua própria vida. Quando você para de ser apenas a extensão de alguém, descobre quem realmente é. Às vezes me pergunto se fui muito dura com Diego, se poderia ter resolvido a situação de outra forma. Mas quando vejo o homem íntegro que ele se tornou, quando vejo o casamento sólido que ele está construindo, quando vejo os planos responsáveis que está fazendo para receber seu filho, tenho certeza de que fiz a coisa certa. Diego precisava aprender que ações têm consequências, que respeito se conquista e não se compra, que relacionamentos saudáveis são baseados em reciprocidade, não em exploração. E ele só aprendeu isso quando enfrentou as consequências reais de suas escolhas. Hoje, quando conto essa história para outras mulheres que estão passando por situações similares, sempre digo a mesma coisa: nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para ensinar às pessoas como te tratar. Meu silêncio naquele sábado, quando descobri a festa secreta, foi realmente o início de uma transformação completa. Não apenas minha, mas de toda a família. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é permitir que enfrentem as consequências de suas escolhas. Agora, olhando pela janela do meu apartamento, sinto uma gratidão profunda por ter tido coragem de mudar minha história. Diego aprendeu a ser homem, Jéssica aprendeu a ser mulher, e eu aprendi a ser eu mesma. O jogo realmente virou. Mas o mais importante, todos saímos ganhando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.